casa que neste momento monta ou foca a sua equipe de base. 2 jogos hoje à noite pela Série B do Campeonato Brasileiro. (18h07) a todos, um grande abraço, começando a partir de agora o nosso Vale Esportes com o timaço da Vale FM. Hoje é sexta-feira, todo mundo ligado também no nosso canal do YouTube, oferecimento a pizzaria e hamburgueria Oval. O Vale Esporte já começou com o timaço da Vale FM. Vale FM. Ganhar um Fiat Mobi é bom, certo? E ganhar 2 Fiat Mobi de uma vez só é bom demais! O Carrinho da Sorte dessa semana tem 2 Fiat Mobi 0 km só no quarto sorteio. Já pensou? Você vai levar para casa esses 2 Mobi 0 km. E mais 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. E 10 mil reais no Super Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Esse sim, traz prêmios para o Cariri e região. Compre já o seu e boa sorte. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Vai Brasil, cedendo direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Vale Esportes é futebol de primeira. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte, Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato, Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte, Varejão do Óleo na cidade de Crato e ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar. Vem com a gente que agora tem muita cultura e lazer. Jua Forró, Carnaval de Rua, Jejunos, jogos e parques infantis completos para 33 escolas. Aquisição de fanfarras e instrutores para 57 escolas. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Pra sua moto você vai encontrar Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro
a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite pra você ligado no Timaço da Vale FM, começando o nosso Vale Esportes com o Timaço da Vale FM nesta sexta-feira aqui ao nosso lado. Eu, João Filho, cadê a vinheta de Bibi? Eu sei que você tá desanimado. Filho, bora não, KF. Até agora não chegou ainda não, né? Rapaz, cadê Bibi, rapaz? Tá aguardando, né? Cadê Bibi? Tudo bem, Marco, um abraço pra você, boa noite pra você que nos acompanha. Viu, João Filho? Mas tá bom. Não, a minha noite tá maravilhosa, a minha noite tá começando maravilhosa, vai terminar melhor ainda, só a gente tá por aqui com saúde, com determinação pra trabalhar. E vida que segue, hoje, último programa da semana, dia 6 de outubro, Juazeiro do Norte passando aí por uma onda de frio, né, Marco Valério? Nossa Senhora, mas estamos por aqui para falar de futebol e as competições da Conmebol, Marco, com as suas decisões já confirmadíssimas, 4 equipes que vão disputar 2 títulos, Sul-Americana com a presença do futebol brasileiro, Fortaleza e LDU do Equador. E ontem tivemos a confirmação do adversário do Fluminense, que será o time argentino, o sempre temido por muitos, o Boca Juniors, um dos maiores campeões da Copa Libertadores. Ontem eliminou o Palmeiras e vai decidir volta para o Brasil novamente no início do mês que vem para enfrentar o Fluminense no Maracanã no dia 4 de novembro. É impressionante a freguesia do Palmeiras para o Boca Juniors. Afinal de contas, na Libertadores foram 4 decisões, ou na fase semifinal e até em decisão de título mesmo, com todos os jogos sempre no Brasil, sendo a segunda partida, e em todas as ocasiões o time argentino levando a melhor. Realmente encabulou aí o Boca Juniors, encabulou o Palmeiras, sempre levando a vantagem, e os grandes favoritos ficaram pelo caminho, porque se você lembrar, no início da Libertadores, os grandes favoritos eram Flamengo, atual campeão em 2022, Palmeiras, que vem fazendo campanhas muito boas nos últimos anos, inclusive tendo ganho 2 dos últimos 4 títulos, o River Plate também, que tem uma equipe bem arrumada, aí falava-se em Atlético Mineiro, que tem uma folha salarial muito alta e com grande investimento. Pois bem, nenhum deles chegou, muita decepção. E aí estão Fluminense, merecidamente pelo bom futebol, e o Boca Juniors, que é um time que não ganha de ninguém, vai empatando, se classificando nos pênaltis. É um time que sabe jogar esse tipo de competição, né, Marcos? Muita catimba. Sabem jogar, eles sabem jogar esse tipo de competição, esse tipo de mata-mata. O futebol argentino é especialista no assunto. O Boca está na final, vai enfrentar o Fluminense, um duelo de Brasil e Argentina, e na Sul-Americana um duelo Brasil contra Equador. E tomara que os 2 títulos fiquem em solo brasileiro. Fortaleza, que de uma maneira inédita chega na final, e tomara que possa conquistar o título da Sul-Americana. A gente lembra mais uma vez, Marco, que o campeão da Sul-Americana tem vaga assegurada para entrar direto na fase de grupos da Libertadores do ano seguinte. E o campeão da Copa Libertadores da América tem carimbado seu passaporte para o Mundial de Clubes da FIFA, né? É verdade, e se isso acontecer, dos brasileiros ganharem as competições sul-americanas, nós teremos um ano tricolor. O São Paulo já é campeão da Copa do Brasil. Se acontecer o que você está
torcendo para que aconteça, João Filho. Fluminense e Fortaleza, 2 tricolores. Sim. Agora resta saber quem será o campeão brasileiro. Neste momento, o Botafogo com uma grande vantagem. Botafogo que demitiu o seu técnico. Apesar dos tropeços que vem tendo aí em algumas rodadas. Mas a vantagem é tão grande que foi construída no ainda tem 8 pontos na frente do segundo colocado, que é o Bragantino. Exatamente. Então é uma vantagem assim espetacular realmente do Botafogo. Pra mim, continua sendo o favorito. O treinador foi demitido, Bruno Lage? Foi demitido na última quinta-feira. Aliás, na última quarta-feira. E agora o Botafogo segue e tem o clássico contra o Fluminense. Quer dizer, um time que lidera o Campeonato Brasileiro contra o atual finalista da edição de 2023 da Libertadores. Vai ser um jogão, aliás, uma rodada marcada por muitos clássicos no final de semana. Daqui a pouco tem os nossos palpites. Sim, daqui a pouquinho. E quem pode até assumir o Botafogo, me arrisco a dizer, Marco, que trabalha lá já há um bom tempo, é um ex-atleta da equipe. Você lembra do Lúcio Flávio? Lúcio Flávio, que foi meia, foi jogador de futebol profissional. Ele já vai comandar o time agora. Já vai comandar o time agora no final de semana, né? Perfeitamente. Pode até ser que o Textor... Já está anunciado que será ele. Que o Textor, que é o dono do time, pode até efetivá-lo, não sei. Enfim, vamos aguardar. Bom, daqui a pouquinho também vamos dar uma passada nos nossos times aqui da casa, Guarani e Casa, um balanço da semana, o que de mais importante já aqui no Vale Esporte será destacado para os torcedores rubro-negros e alviverde. E a gente lembra também que amanhã todo mundo convidado para a gravação do DVD do Bonde do Brasil no Parque de Eventos Padre Cícero. A banda esteve aqui hoje no programa do Henrique Vidal. Enfim, amanhã Bonde do Brasil gravando o seu DVD Baú 12 anos do Bonde, esse fenômeno do forró brasileiro. Bonde do Brasil por onde passa, arrastando multidões. Amanhã teremos também o grupo Yahoo e o The Avenue Santos. Você ainda pode comprar o seu ingresso antecipado amanhã nos pontos credenciados para se garantir nessa festa. A hora no Timaço. Em Juazeiro são 18h20. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet em Juazeiro para toda a região do Cariri. Vamos em frente em nome de Joá Solados, os mais diversos modelos e solados. Anabela Solados, blocos solados para papetes com cores e modelos variados, trabalhando com material de excelente qualidade. Joá Solados, os conhecidos solados do seu Ribamar. Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. O telefone da Joá Solados é o 998-55-4193. Para você que trabalha no setor de semijoias, a Dourados banha mercadorias em ouro, prata e níquel com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, bom, temos mercadorias de qualidade com o menor preço do mercado. Também compramos a sua mercadoria para desplacar e pagamos à vista. Não perca tempo. Amanhã pela manhã, venha nos conhecer e faça um excelente negócio. A Dourados fica na rua Professora Ivani Feitosa, número 9, WhatsApp 999933031. Tem também o Instagram, @Dourados Joias com 2 S no final. Você sabia que uma grande empresa de call center que atua em Juazeiro irá abrir até 3.000 novas vagas de emprego? Não perca esta oportunidade de trabalho, enriqueça o seu currículo e aumente suas chances de ser admitido fazendo os cursos de qualificação profissional do ESC Cursos como telemarketing, atendimento ao cliente, técnica de vendas, crédito e cobrança e muito mais você encontra no site do ESC. Acesse www.esccursos.com.br. Mais informações 3571-3487 ou pelo WhatsApp 99982-2476. Deixe-me falar para você do Crato, que a nova loja Glam Moda tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares, os melhores preços do comércio lá do Crato, para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto. Então passa lá, a sensação do comércio da cidade do Crato fica no Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde 494, no centro da cidade do Crato, onde você será muito bem atendido. Então visite a Glam Moda e faça como Lorival Leite. Sinta-se em casa. É verdade, lembrando nossos canais no YouTube, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Lembrando a você, para pedir aquela pizza deliciosa é só ligar 98842-9514. Pizzaria e Hamburgueria
Oval. Rapaz, se já ganhar um carro 0 km já é muito bom. Imagina você que tá escutando a gente agora ganhar 2 carros de uma vez só. Então, para acontecer isso com você, é muito fácil, viu? É só adquirir o Cariri da Sorte desta semana. Vai trazer para você no 4º sorteio 2 Fiat Mobi 0 km. É isso mesmo, é a sua chance de ganhar 2 carros zerinho do Cariri da Sorte. E tem mais, não para por aí não. Tem R$5.000 do primeiro ao terceiro sorteio. No Giro da Sorte serão 10 rodadas de R$1.000 cada. E vem com dupla chance. Cariri da Sorte, a premiação sai aqui para Juazeiro, Crato, Barbalha. A premiação é aqui para a região do Cariri. É nosso, é daqui. Adquira já o seu. Conosco também Grage Veículos, onde você compra, vende, troca. Veículos com excelente qualidade, veículos seminovos pelo menor preço e garantia do mercado. Financiamos o seu veículo com as menores taxas. Amanhã, sabadão, você acorda, toma aquele café, né? Coloca aquela roupa confortável e vai lá na Grage Veículos para você conferir os modelos, carros maravilhosos, revisados, com toda a documentação garantida para você não ter dor de cabeça. Estou falando da Grage Veículos, Avenida Padre Cícero, 1215, bairro Salesianos, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. A gente fala também, Marco, aqui no timaço do Motel Imperial, que está com novos apartamentos e muito mais aconchegante para momentos marcantes ao lado de alguém muito especial. Motel Imperial proporciona para você conforto, higiene, qualidade e segurança, a total discrição no atendimento. Você quer conhecer um pouco mais? Segue lá o Motel Imperial no Instagram, @Motel Imperial Oficial. É na Rua Engenheiro José Walter 280, no bairro Antônio Vieira. A direção é dele. O cara é gente boa demais, desportista, colabora muito com o futebol do Guarani de Juazeiro, com o CT do Guarani e muitas outras ações voltadas aí para o esporte. Nosso querido André Lemos. Andrezão, um abraço pra você. Eu vi uma foto do André Lemos com o Zico. Foi? O cara tava aí com tudo, viu? Maravilha, rapaz. Estava lá. A gente foi demais. Com o Zico, que deve ser ídolo também do André, como é meu ídolo no futebol, tá certo, bem, cada um com seu ídolo. Instituto Juazeiro Bom de Bola, tendo como principal alvo crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, desenvolvendo atividades como futsal, futebol, skate, basquete. Lembrando que a presidência é do Jackson Pilha e são 5 núcleos de atendimento com bases nos bairros mais carentes de Juazeiro do Norte. Quer conhecer o nosso projeto, participar ou até mesmo fortalecer? Entre nas redes sociais, @Juazeiro Bom de Bola. Bom, daqui a pouco a gente vai girar a reportagem da Vale FM do Timaço, com o nosso querido Aloysio Vilar, com o Anderson Luiz, com o Kilber de Campos aqui no Timaço da Vale FM. O oferecimento da Madeireira Beira Rio, sempre com grandes ofertas para você. Para economizar, passa na Madeireira Beira Rio, na rodovia Juazeiro Barbalha, madeiras para você, direto do Pará, entrega na obra. E olha, vem aí o Black Friday também, a Madeireira Beira Rio já prepara um pré-Black Friday para você, com ofertas maravilhosas. Rodovia Juazeiro Barbalha, WhatsApp 99840-1976 e tem também o número fixo 3512-5007. Um abraço pra Zeneide, que já tá mandando mensagem aqui no nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Você também pode participar. O Lânio, que já mandou mensagem pra tirar onda. Mandou uma mensagem pra mim cedo. Agora ele tava caladinho, né, rapaz? Terça-feira à noite. Voltou a voz a partir de agora. Também o grande Isaac, lá da Europa. Mandou uma mensagem pra mim, era 1h30 da manhã. Pois é, que é 5 da manhã lá. Quer dizer, o cara nem dormiu pra poder zoar os outros, hein? Só Fumê Service. Revestimento Fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos. Só Fumê. Vai colocar fumê no seu carro, você já sabe. Só Fumê. Rua José Marrocos, 408. Telefone 988054899. No instante em que adentra os estúdios da Vale FM, ele, fã número 1 de João Filho, que é Bibi. BI. A gente fala também aqui no Timaço da Vale da Fox. Aconteceu algum problema com o seu smartphone, com o seu iPhone?
Fica preocupado não, a Fox tem uma equipe técnica especializada, equipamentos de última geração, garantia de 3 meses nas peças montadas na loja. Dia das Crianças tá chegando. Apresentei o seu filho, dá aquele smartphone legal para ele, aquele tablet maravilhoso. Fox em Crato, na rua Senador Pompeu 156, com 2 lojas no centro aqui da cidade de Juazeiro, Padre Cícero com Santa Luzia, rua São Pedro, esquina com a rua do Seminário, e tem uma loja aberta para você agora, lá no Cariri Shopping. E aí, tá cansado de pagar contas absurdas de energia? Fale com o pessoal da Gênesis Solar. Aí você vai implantar na sua casa, no seu prédio, na sua loja, na sua empresa, o sistema de geração de energia solar. E você pode financiar, paga prestações aí, né? De acordo com a sua possibilidade, você vai economizar. Olha, gente, economiza muito mesmo na conta de energia. Gênesis Solar, chama no zap 981237956, fale com o Luciano Carvalho. Lembrando que a Gênesis Solar também tem a sua loja de atendimento no estacionamento do Cariri Shopping. Quem está com a gente também aqui é a Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Você escolhe qualidade, preço, satisfação. Alfa Vidros tem tudo isso para você, com cortinas de vidros, box espelhos, esquadrias da Avenida Plástico Aderaldo Castelo, número 320, WhatsApp para você. Agende aí no seu celular, 99812 5851. Rapaz, aí foi sonoplastia, foi? Gostei. Nada que você falou, agende no celular e tocou o celular do homem, rapaz. Aqui no Timaço da Vale FM também tem Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. Um abraço, professor Jaime Romero, na divisão da vida. Professor Jaime. A gente fala também aqui no Timaço da Vale FM do Hotel Abuarama, a casa do caririense na capital cearense. Vai a Fortaleza, vai a passeio, a negócios, vai se hospedar no Hotel Abuarama. Faça sua reserva pelo 0 operadora 85-3304-8900. Manda mensagem pra gente agora, nossa amiga Cris, lá da Feijoada da Cris. Valeu, Cris, um abraço pra você. Grande abraço. No café, no lanche ou no jantar, nada como um pão da Pana e bom pão nosso, pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos. Tem também a linha Integral, que é uma delícia, e a deliciosa massa para pastel Tasquinha, também é produto Pana e bom pão nosso. Um abraço pro amigo Jonathan, que infelizmente não tá muito feliz no futebol, porque no resto da vida é só felicidade, JF. Que maravilha, né? Que maravilha, que esteja com saúde primeiramente. A gente fala também da churrascaria Mão de Vaca, que está de portas abertas para receber você e sua família. Final de semana chegou, hein? Aproveite, passa lá na churrascaria Mão de Vaca, um cardápio delicioso, um churrasco de primeira qualidade, aquele banhozinho cremoso, a bebida da sua preferência. Ixi, de repente você não quer sair, quer ficar em casa com a família, faz o pedido, a entrega é ligeira demais, é rapidíssima. 98865-7741, tem também o 99805-4212. Eu disse e repito, a melhor do Cariri, churrascaria Mão de Vaca. Rapaz, o Bibi é tão seu fã, João Filho, eu tô percebendo aqui. Ele tirou o boné agora e ele tá cortando o cabelo igual a você. Tá? Tá. Rapaz, pareceu, viu? E o meu hoje tá assanhado, eu nem tive tempo de pentear, hein? Tá certo. Eita, JF, Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. Pra você pedir é muito fácil, né, JF? 988380548 é o WhatsApp, manda mensagem, vai receber em casa rapidíssimo. 988380548, Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. Deixa eu falar também do Hotel Amoarama, a casa do caririense na capital cearense. Vai à capital, faça sua reserva via WhatsApp, DDD 85-3304-8900. Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda. Ramagem Couros, fábrica, Avenida Padre Nestor Sampaio. Conosco também, Farmácias Fernandes. E tem mais uma loja das Farmácias Fernandes para você na Avenida Ailton Gomes, ali pertinho do mercado do Pirajá, a nova loja Farmácias Fernandes, presente em todo momento. E também Aris Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil. Vou dar um abraço aqui para minha amiga Teodora, mandou mensagem pra gente, tá escutando o Vale Esportes.
Teodoro, um abraço para você. Obrigado pela audiência. Agora em Juazeiro são 18h32. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet em Juazeiro para toda a nossa região. Anderson está aqui já, ó. Tá doido pra falar. Rapaz, pra gente fazer aquele balanço das principais notícias do Guarani, os bastidores do União do Mercado, nova diretoria trabalhando, inclusive o pessoal esteve aqui recentemente no nosso Vale Esportes para trazer informações e o Guarani segue trabalhando fora de campo para projetar uma próxima temporada com muito mais qualidade, não é, Anderson? Boa noite. Boa noite para você, Marco. Boa noite ao filho. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. É isso, o pessoal tá trabalhando. Essa semana foi bem movimentada, principalmente na questão do marketing no Guarani. Essa semana o pessoal do Leão do Mercado resolveu, de fato, mandar confeccionar algumas camisas, lançou o modelo pro torcedor rubro-negro, inclusive está no Instagram oficial da Rádio Vale FM, nosso Instagram do Timaço da Vale FM, você vai poder ver a camisa nova do rubro-negro juazeirense. E, dentre outras coisas, a promoção do Guarani, que foi um sucesso. A gente fala da rifa do Rubro Negro, que já vendeu mais de 80% da rifa, foi bem acima do que se esperava. A rifa corre apenas somente no dia 28, a gente tem mais de 10 dias, aliás, mais de 20 dias para quando vai acontecer essa rifa, então é bem acima do que o pessoal da diretoria esperava, tá passando essa credibilidade pro torcedor rubro-negro. Sobre as camisas, o Guarani está ainda protocolando, organizando a casa para poder lançar oficialmente essas camisas para o torcedor rubro-negro, junto com o plano sócio-torcedor. E aí está estudando a melhor forma de divulgar, de como vai ser feito esse plano de sócio-torcedor para o torcedor rubro-negro ter acesso e já começar a arrecadar visando o Campeonato Cearense da segunda divisão. Inclusive essa camisa nova que o Guarani está produzindo, a gente colocou no nosso Instagram aqui da Rádio Vale, que é o Timaço da Vale, e a gente viu muitos comentários positivos, muitos torcedores mandando mensagens, dizendo que já compraria uma nova camisa do Guarani. Então é realmente importante esse trabalho, até porque o torcedor do Guarani teve um ano infeliz, né? O time foi rebaixado, o time não foi bem na Fares Lopes, ou seja, é preciso realmente revitalizar esse sentimento do torcedor rubro-negro, e nada melhor do que o trabalho sério dessa diretoria que está chegando. Obviamente que erros acontecerão, nem sempre você consegue fazer o trabalho 100%, mas esperar que o Guarani possa ter dias melhores na próxima temporada, né, Anderson? Literalmente começando um trabalho do zero. Vale ressaltar que o Guarani nem uniforme tem. Até para jogar um campeonato agora no início do ano, teve uma dificuldade naquele jogo que aconteceu entre os Masters de Casa e Guarani. O Guarani teve dificuldade para conseguir arrumar um uniforme para aquela partida. Então tem que começar um trabalho do zero de fato, comprar bola, comprar colete, comprar uma série de fatores, e para isso precisa arrecadar. E entanto que a diretoria já lançou essa promoção. O valor do primeiro prêmio da rifa é de R$6.000, do segundo ao quinto é R$1.000, o valor do bilhete é apenas R$200. O torcedor que quiser adquirir, fala com o Zé Ivano 99799-1082, 99799-1082. A rifa vai acontecer apenas somente no dia 28 de outubro, lembrando que o valor do bilhete é apenas R$200. Valeu, Anderson. Obrigado pelas informações do time rubro-negro juazeirense. Guarani que vai disputar ano que vem a Série B do Campeonato Cearense, que deve começar na metade do mês de fevereiro. Até lá tem muito chão, tem o restante ainda de outubro, né? Hoje é dia 6, a gente está apenas começando o mês. Novembro, dezembro, aí lá para janeiro o Guarani já deve pensar inclusive em formação de elenco, né? Iniciar os trabalhos para que em fevereiro o time dispute o campeonato de acesso aqui do futebol estadual, JF. E tomara, a gente deseja sempre muito boa sorte para essa nova diretoria, para o Zé Ivan à frente da executiva, o Dr. Breno no Conselho Deliberativo, e que esse processo de reconstrução do Guarani aconteça da melhor maneira possível, contando com o apoio dos torcedores, dos abnegados, as pessoas que realmente querem o bem desse clube nesse processo de reconstrução, para trazer o Guarani de volta para o seu devido lugar, que é uma primeira divisão de futebol cearense. Tá legal, vamos pro intervalo comercial, daqui a pouco tem Aloísio Vilar, que vai trazer informações dentro do nosso Vale Esportes, do Icasa, e também vamos manter o contato daqui a pouquinho com o Quilmer
Inter de Campos. E logo mais, os palpites do Timaço para a rodada do Brasileirão. A gente volta já. 99,9. Ganhar um Vietmob é bom, certo? E ganhar 2 Vietmob de uma vez só é bom demais! O carinho da sorte dessa semana tem 2 Vietmob 0 km sábado 4 sorteio. Já pensou? Você vai levar para casa esses 2 Mob 0 km. E mais 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. E 10 mil reais no Super Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Esse sim, traz prêmios para o Cariri e região. Compre já o seu e boa sorte. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Vai Brasil, cedendo direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Vale FM. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar. Vem com a gente, que agora tem muitas escolas. E agora tem 6 escolas novas. São 45 escolas reformadas, fardamentos e kits escolares para mais de 34 mil estudantes. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Cazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito em Cazeiras Construções. Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Conosco também no timaço da Vale FM, Joá Solados, produzidos mais diversos modelos de solados, solados Anabela, blocos solados para papetes com cores e modelos variados, trabalhando com material de excelente qualidade. Joá Solados, os conhecidos solados do Ribamar, Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. Eu falei de Joá Solado, JF. Um abraço pro nosso amigo Zé Carlinhos, rapaz, que é diretor de futebol lá do Comercial, do nosso querido Baleia. O Comercial vai jogar domingo pelo Campeonato Taça Júnior contra o Atlético das Malvas. No segundo jogo também vai ter o jogo com o CT Miranda. Tá dado o recado aqui do nosso querido Zé Carlinhos. Valeu, Zé, um abraço pra você. E um abraço a todos os amigos do esporte amador, tanto da cidade como da área rural. Um grande abraço para essa turma boa que bate o bolão e que ouve o nosso Vale Esportes. Matias da Liege, Lolo, um abraço. Amanhã teremos os jogos da reta final do Sub-13. O pessoal está trabalhando na categoria Sub-13 da Liege. Até a reta final do programa a gente vai trazer os jogos aqui. Tá certo, vamos falar com Aloísio Vilar, o grande Aloísio, que vai trazer informações do Em Casa. O que mais importante aconteceu durante a semana, é claro que o Aloísio dividiu-se, né?
Tava com a turma do jogo aí dos ídolos do Flamengo, veteranos de casa e Guarani, mas deu para acompanhar um pouquinho também o Verdão nesta semana, hein, Aloysio? Boa noite. É verdade, Marco Valério, boa noite para você, boa noite JF, boa noite também para você ouvinte que sintoniza a Vale FM. A gente chega nesta sexta fazendo um resumão do que foi a semana do Icasa, que segue Marco e JF trabalhando com as categorias de base e neste momento apenas com treinamentos, já que não tem nenhuma competição em que as equipes de base do Icasa estejam participando. Nenhuma competição está sendo realizada neste momento. O Sub-13 da Liege, vocês acabaram de destacar, contou até com o Icasa, mas a equipe casena já foi classificada. Portanto, os garotos do Sub-13, a exemplo daqueles do Sub-15, do Sub-17 e do Sub-20, seguem apenas fazendo trabalhos lá no CT Praxidão. E assim deve ser, Marco JF, durante todo esse mês de outubro. Não há nenhuma competição prevista, pelo menos a diretoria não oficializou a participação do Icasa em nenhuma competição este mês. Já em novembro, aí sim, a gente deve ter a Cariri Cup Sub-20 e outras competições também, contando aí com as categorias Sub-13 e também com a categoria Sub-15. Mas olha, ontem a diretoria do Icasa abriu inscrições para mais uma avaliação para as suas categorias de base. Essa segunda avaliação, Marco JF, vai acontecer no dia 14 de outubro. Inicialmente seria amanhã, né, dia 7. Já que a diretoria havia prometido que no primeiro sábado de cada mês realizaria essas avaliações. Mas por uma questão de logística, preferiram deixar apenas para o dia 14 de outubro, às 8 da manhã, lá no CT Praxidão. Apenas para atletas nascidos entre os anos de 2004 e 2010. A taxa de inscrição é de R$30. E o torcedor pode fazer a inscrição tanto pelo Instagram, lá na bio tem um link para o torcedor acessar. O Instagram do Icasa é @_IcasaOficial. Mas para quem tiver disponibilidade, pode ir até o CT Praxidão em horário comercial e também realizar a inscrição do seu filho aí, do seu neto, do seu sobrinho, enfim. As inscrições vão até o dia 13 de outubro, às 5h30 da tarde. E pelo que a gente já obteve de informação, a procura foi boa, viu? Lembrando que aquela primeira avaliação contou com 270 inscritos. A expectativa é que seja mais ou menos isso também nesta segunda avaliação. Claro, JF e Marco, que desta vez teremos aí um número menor de atletas passando nesta avaliação, passando para a segunda e terceiras fases de avaliações. Afinal, não dá para ficar aí com 100, 150 atletas na base do Icasa, né? Vai ser um número bem reduzido desta vez. E assim vai ficando, afunilando, né? Novembro, dezembro, janeiro, enfim, enquanto a equipe casiana estiver realizando essas atividades de avaliação, o número vai ser menor por conta, né, da sobrecarga, por conta desse contingente aí de jogadores. Foram essas as principais informações do Icasa durante a semana, JF e Marco, lembrando que a diretoria se movimenta, pensando na Série B do ano que vem também, mas ainda de uma forma muito discreta. O Icasa ainda não veio a público falar, por exemplo, sobre nome de treinador, sobre elenco. O que a gente sabe é que alguns desses jogadores e treinadores não virão, porque já tem aí contratos com outros clubes. É o exemplo do Flávio Araújo, que já fechou com o Altos, exemplo também do Washington Luiz, que também está confirmado com a equipe do Iguatu. A gente tem também exemplos de outros treinadores como Raimundinho, Lamar, que foram sondados, mas que já tem aí compromissos com outros clubes para o ano que vem. Então o Icasa analisa outros nomes. O Leandro Campos é um nome desses, né, que a gente citou várias vezes aqui dentro do Vale Esportes, mas nada de concreto até o momento. O que a gente sabe é contatos existiram, conversas foram realizadas, mas até agora nada de concreto. A diretoria passa pra gente, passa pro torcedor, vai esperar um pouquinho mais. Quem sabe aí no mês de dezembro a gente já não tenha o anúncio oficial do treinador e dos primeiros nomes para a Série B do ano que vem, que começa em fevereiro, viu, Marco Valério e JF? Tá certo então, Aloysio Vilar com informações, o balanço do que foi o Verdão na semana, trabalhando aí a meninada, projetos futuros, e é claro, não deixa de pensar, né, o torcedor principalmente, começa a pensar no time do ano que vem, a projeção do Campeonato Cearense da segunda divisão. Como a Luiz bem disse, é um trabalho que está sendo feito por enquanto de uma maneira muito discreta, mas ao passar dos dias
a coisa vai se afunilar mais ainda, porque o campeonato deve começar em fevereiro, né, Marcos? Eu acredito que até novembro, no máximo comecinho de dezembro, o Em Casa deve confirmar o nome do novo técnico, até porque eu acredito que passará pelo novo treinador também as contratações, né? É muito comum, principalmente nos treinadores que trabalham nas equipes intermediárias e pequenas do Nordeste, ir para um determinado clube e participar bastante nos nomes, né? Indicando nomes que vão ser contratados por essas equipes para a montagem desses campeonatos. Por quê? Porque, diferentemente de clubes que têm um plantel, eu não diria fixo, mas um plantel já com um grande número de jogadores para trabalhar ao longo do ano, essas chamadas equipes sazonais, e infelizmente os times de Juazeiro, os times do Cariri, se transformaram em times sazonais, que jogam 2, 3, no máximo 4 anos, 4 meses no ano, e passam o restante do ano de braços cruzados. Então fazem contratações, os chamados pacotes para aquele campeonato. E assim se tornou, infelizmente, também o time do Em Casa, um time sazonal que passa a maior parte do ano apenas vendo os outros jogar. É verdade, Marco. Uma pena, o Em Casa vem nessa situação, na verdade, desde 2017. 2022 foi o melhor ano, assim, em termos de competições para o Em Casa, que voltou a disputar a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série D, estava na primeira divisão, mas também foi só esse ano, né? Em 2023 a equipe voltou a esse patamar de Série B, 2024 da mesma forma, e torcendo aí para que a Fares Lopes pelo menos aconteça naquele período que a gente era acostumado, né, Marco? O segundo semestre, para não ficar todo esse tempo aí sem atividades, né? Enfim, vamos seguir acompanhando, claro, e trazendo todas as atualizações para o torcedor que nos acompanha aqui no Vale Esportes. Valeu, super Aloysio Vilar. Obrigado, hein, presidente? Valeu, Marco. Até segunda-feira. Bom final de semana e até segunda. Até segunda. Tá liberado para ir para academia. Vai trabalhar os bíceps. Precisando mesmo. É a única alegria do JF essa semana. Ah, não. De ontem pra cá, né? Porque quarta-feira o JF estava muito feliz. Mas pelo menos agora, Marco, ele vai poder torcer pelo Fluminense sem ninguém julgar ele. É verdade, sem nenhum constrangimento, não é? É verdade. Ele vai se liberar total. Sair ganhando nessa. Valeu, Aloysio. Um grande abraço, hein? Valeu, um grande abraço. Grande abraço. Daqui a pouquinho, Kilmer de Campos, também diretamente de Fortaleza, com as informações. Eu sabia que aquela torcida do Kilmer ontem, pelo Palmeiras, ia dar errado. O Kilmer de Campos também tem sangue de procotó. Daqui a pouquinho ele participa do nosso Vale Esporte. Rapaz, Los Pets torcendo pelo Palmeiras não pode dar certo, né? Los Pets é uruguaio, então... Aquela história, vou torcer pelo Palmeiras, eu sabia que não ia dar certo. Agora o que eu sei que é certeza é a qualidade dos cursos do ESC Cursos. Não, a qualidade do ESC é espetacular. Até o Zé chegou, rapaz. Zé veio apresentar aqui o programa hoje. Exatamente. Grande Zé. Você sabia que é uma grande empresa de call center que atua em Juazeiro vai abrir até 3.000 novas vagas de emprego? Então prepare-se para o ESC Cursos. esccursos.com.br. Cursos como telemarketing, atendimento ao cliente, técnica de vendas, crédito e cobrança. Então, meu amigo, quer progredir na sua carreira profissional? esccursos.com.br ou ligue 3571-3487. Grande abraço pro Ejaildo Carvalho. Será que o Ejaildo foi pro jogo dos ídolos do Flamengo? Eu acredito que ele marcou presença, sim. Acredito que ele deva ter marcado presença, mesmo diante da agenda corrida demais, que é do Ejaildo, trabalha pela manhã, à tarde, à noite. O homem foi pro show do Rod Stewart, rapaz. Tem bom gosto, viu? É um homem de muito bom gosto, nosso querido Ejaildo. Um abraço pra senhora, sua esposa, nossa amiga, a querida dona Sueli também. Obrigado pela audiência. E o Zé apareceu depois de muito tempo, viu, João Filho? Grande Zé, rapaz. Fazia tempo que Zé não vinha aqui, rapaz. Bora conversar com o Super Los? Ele tá aí? Tá aqui já. Muito bem, vamos lá, vamos falar. Grande Kilmer de Campos. Boa noite, Kilmer. Abraço, Kilmer. Um abraço, meu querido Marco Valério. Abraço, João Filho, amigos do Timaço da Vale FM. Sobre o que você estava falando em relação a clubes sazonais,
Eu tomei conhecimento, e Delta está aí de prova, que a federação não teve culpa nessa história de empurrar o campeonato da Fares Lopes para o início do mês. Foram os clubes. E aqueles clubes que tinham um poder maior de voto. Ferroviário, Atlético, Floresta. Esses clubes não tinham o menor interesse, Ferroviário, Atlético e Floresta, para parar nos três, não tinham o menor interesse em Fares Lopes no segundo semestre. Porque, primeiro, eles estavam com o time montado, ou seja, já teriam um handicap em cima de Casa de Guarani, dos clubes que não tinham times montados. Segundo, eles teriam que desfazer e fazer um outro time, ou prorrogar contratos. Ou seja, os clubes acabaram dando um lobby e a competição acabou ficando mal feita, né? Porque Fares Lopes do primeiro semestre não existe e nunca existiu, né, Supermar? E há um detalhe, Kilmer, já que você tocou nesse assunto, a tabela da Fares Lopes desse ano foi muito mal feita. Até em função dos clubes que tinham competições nacionais naquele momento, teve que se adequar. Então, determinada situação aconteceu da seguinte forma: o Icasa fez um jogo, teve que esperar 2-3 semanas para fazer o outro jogo, porque o time tal estava disputando o campeonato brasileiro da Série C ou da Série D, ou seja, em detrimento dessas equipes, houve um prejuízo para os demais participantes, Kilmer. Pois é, lembra daquele jogo? O Ferroviário jogou no Piauí num domingo e na terça estava no Juazeiro contra o Icasa. Foi aquela confusão, né? E teve aquele jogo do Ferroviário também contra o Guarani de Sobral, que acabou não valendo. Quer dizer, absurdo isso, né? É um negócio mal feito de corpo. Ou negócio feio, viu? Essa Fares Lopes desse ano foi horrorosa. Foi. Mas a bola rola daqui a pouco. Em 21h30 é o jogo da vida do Vozão. O Ceará, segundo os sites que fazem estatísticas, tem 0,08% de chance de subir. Ou seja, menos de 1%. 0,08%. E 0,04 de cair. Isso significa que o Ceará está no meião da tabela. Não sobe e também não vai cair. É o que aponta a estatística favorável ao Ceará. De qualquer forma, se o Ceará vencer o CRB hoje, sai de 0,8 para 1,5%, 2%, mais ou menos isso aí. O time do Ceará está definido para o jogo de hoje, com André Luiz no gol, Varley, Thiago Panhussá. Aí o Thiago Panhussá vai dar uma entrevista no meio de semana, foi na quarta-feira, dizendo que a Copa do Nordeste prejudicou o desempenho do Ceará na Série B. Ô, Panhussá, me compra um bode, né? A Copa do Nordeste foi no começo do ano. A Série B ainda está sendo disputada, quer dizer que o Ceará ainda não conseguiu se recuperar do cansaço da Copa do Nordeste. Aí é de lascar. Deixa eu repetir a escala do Ceará: André Luiz, Varley, Thiago Panhussá, o David Ricardo e o William Formiga, Léo Santos, o Castilho e Jean Carlos, Eric Barleta e Saulo Mineiro, técnico Wagner Mancini. Esse deve ser o 11 do Ceará para o jogo contra o CRB. O Luiz Otávio, ex-Icasa, se jogasse, completaria o jogo 300 com a camisa do Ceará. Machucou, não joga. O time do CRB, do técnico Daniel Paulista, que já foi treinador do Confiança de Aracaju, vem de Diogo Silva, que já foi do Ceará, Herede, Ramon, Fábio Alemão e Edmar, Falcão, Lucas Lima e João Paulo, Rômulo, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Jogo das 21h30. Quem apita esse jogo é o Leonardo Ferreira de Lima, do Paraná. É outra coisa que eu não entendo, viu, Marco? É aquela história: quando sobra, não sou eu que completo. Quando sobra, não vem pro meu bolso. Quando falta, não sou eu que completo. Isso. Mas para que um árbitro do Paraná para apitar um jogo nordestino? Era mais fácil um pernambucano, que era ali pertinho, um baiano, que era pertinho, dá pra ir até de carro ou de ônibus. Aí me traz um árbitro do Paraná gastando dinheiro e recursos da CBF. Mas tudo bem. O jogo do Fortaleza, Sul-Americana, lá em Maldonado, contra a LDU, já tem data marcada. Data já estava marcada, né? Dia 28, já tem horário marcado. 17 horas, o jogão de bola valendo a decisão. É bom lembrar que o futebol do Equador já tem 3 sul-americanas, 2 com o Independiente del Valle e 1 com a LDU. A LDU, aliás, é campeã lá e low, né? É campeão da Sul-Americana e campeã também
da Taça Libertadores de América. Ou seja, o futebol equatoriano, eu acho que hoje é o emergente, né? Tirando Brasil, Argentina, Uruguai, o Equador está ali como quarta força hoje do futebol sul-americano. O time do Ferroviário Sub-15 joga amanhã na Barra contra o Juazeiro. Esse Juazeiro é o daí, mas não é, né? Porque leva o nome da cidade, mas é sediado aqui na capital cearense. É outra coisa mal feita, né? O time do Juazeiro, que não é de Juazeiro, é de Fortaleza e manda os jogos aqui. Amanhã tem Juazeiro e Ferroviário, às 17 horas, no estádio Cabralzão, valendo o Campeonato Cearense Sub-15. O jogador Pedro Rocha, que estava lesionado, voltou a treinar. Foi o primeiro treino do atacante, machucou o joelho, mas é carta fora do baralho. Só volta mesmo ano que vem, em 2024. O time do Fortaleza deve ir em voo fretado. Deve ir não, vai em voo fretado. O voo já foi contratado. Agora estuda-se o seguinte: como sobrarão algumas poltronas do voo, um 737-800 com capacidade para 160 lugares, a diretoria do Fortaleza estuda vender assentos do mesmo voo para uma camada que pode, e torcedores privilegiados pagando irão no mesmo voo do Fortaleza até Montevidéu para o jogo do dia 28 em Maldonado contra a LDU. Aqui na capital não se fala em outra coisa. Tem torcedor vendendo o que não poderia vender para pegar um busão até São Paulo, de São Paulo para Porto Alegre, atravessar a fronteira e se virando para assistir este jogão de bola. Agora para eu finalizar, deixa eu só me defender. Ontem eu disse que torceria, mas como o João Filho foi muito abusado falando do Fluminense, eu no final disse, tô fora, vou torcer Boca. Pois é, até eu tô dizendo aqui, o JF, quando o Los Pedes e o Kilmer disserem que vão torcer pelo Fluminense, não queira essa torcida não, que não rola não dá, o sangue não bate não, viu, JF? Bate não. Tá aí a resposta. Rapaz, JF tá triste, ele mal falou no programa hoje, viu? Eu ainda disfarço um pouquinho, mas JF... JF tá... Você fica pros palpites, Kilmer? Eu fico sim pros palpites, e lembrando, viu, Marco, que quinta-feira que vem é feriado, tem jogo do Brasil, e o Timaço faz este jogo, estaremos seguindo para Cuiabá, estaremos fazendo os bastidores, reportagens do jogo do Brasil contra a Venezuela, lá na Arena Pantanal, tá certo, Marcão? Certíssimo, informações aqui no Vale Esportes e também no nosso Instagram, Timaço da Vale FM, ou Timaço da Vale, não tem o FM, tá? Você segue lá, Instagram Timaço da Vale também, vai ter bastante material. Bom, já tem os... Vamos mandar vídeos exclusivos, fotos e tudo que rolar nos bastidores para o Instagram da Vale FM. Agora eu tenho a impressão que o presidente da CBF, quando ele vir alguém, né? Que o certo é quando ele vir, não é quando ele vir. Quando ele vir tá alguém, que será o Kilmer, com a logomarca da Rádio Vale, o presidente da CBF vai correr, viu? Eu vou tentar falar com ele de novo, entendeu? Eita. Vou tentar falar com ele. Tá bom. O que dá nesse caso do Icasa. Eu vou tentar. Vamos tentar. Bom, daqui a pouquinho o Kilmer volta, já os palpites no comando do JF. Marco, rapidinho aqui, como a gente prometeu, os jogos de amanhã, semifinal do Sub-13 lá da Liege, 3 da tarde lá na Areninha do Frei Damião, o passe certo contra o Juazeiro Bom de Bola, e na sequência o Ilha Nova contra a Escolinha do Careca. Tá certo, JF. E antes de trazer aqui o Bibi pra gente ir pros palpites, nos solidarizar com o presidente do Barbalha, certo, o senhor José Ayrton, né, pela morte de sua mãe, a dona Lucélia Maria Silva, né, o Barbalha inclusive de luto neste dia, e a gente também envia as nossas condolências, claro, com certeza, ao Ayrton, né, o Zé Ayrton, presidente do Barbalha, pelo falecimento de sua genitora. Então, a ele e a toda a família, as nossas condolências, tá certo? Lamentamos demais, lamentamos. Que Deus conforte a família, ao presidente, aos seus familiares, por tão dolorosa dor que ele sente nesse momento. É verdade.
Bom, vamos então ao nosso Bibi, setorista do Racha de Paulo. Boa noite, Bibi. Boa noite, Marco, João Filho. Zé joga lá no Racha de Paulo? Rapaz, Zé tá só trabalhando agora de mototáxi mesmo. O homem é trabalhador, né? Maria, menino. E ele trabalha de manhã, de tarde e de noite menino. Também. E boi, racha lá? Boi é o meu lateral direito. É o Rodinei, né? É o Rodinei do Racha do Paulo. Foi embora, Bibi, arrocha aí, Bibi. Zé aqui é meu aluno, viu? Ele sabe. Professorzão aí. Fica só. Aí vai ter o racha amanhã mesmo? Amanhã. Racha de Paulo. Vai um alô aí para o Kleber da Sevemo. Bom que ele já decorou, não trouxe nenhum papelzinho, Isso. viu? Foi. O Reginaldo, né? O Antônio Filho, rapaz, do Espetinho lá no Pirajá. Seu vizinho Lázaro, no Mercado Pirajá também. Esqueceu. O Manel das Finanças, o Dr. William, Cabo Silas, como sempre. O Boi mesmo, que é meu lateral direito, Boi. Na hora, viu? É moral. Joga muito esse Boi, viu? É moral. É isso. Rapaz, o Berg Imports, na rua São Benedito lá. E o Nilo Lanches, o Vandinho do GCM. Seu Nilo, um abraço pra ele. Isso, mano. Deixa eu mandar um abraço pro outro Nilo, que é o Nilo da Acalanto, e Nilo da Nilo Embalagens, e Nilo da Pizzaria Nilos. Bom que fica um perto do outro, né? É a Nilolândia. Quem manda tudo ali é Nilo. A Nilolândia, Acalanto, Nilos e Nilo Embalagens. O Nilo da Nilos, o Nilos da Acalanto, compram lá no... gente boa, no Nilo rapaz, das Nilo embalagens. aí, gosto muito dele. Bora, Bibi, pra fechar, vamos lá. Pra fechar... Galeguinho do Sofá fez as pazes ou brigou de novo? Não, nós estamos nas pazes. Tá só o Love agora, né? Rapaz. Beleza, tá o Genário, o Queca, rapaz, também é das antigas. Aí você não manda alô pra Paulo, manda alô pra todo mundo e pro dono do campo ele não manda. E o Paulo, rapaz? O irmão do Paulo, Raimundo, né, Boi? Rapaz, tá lembrando aí, Boi. E o Pantanal. Paulo ainda bate um bolão? Bate um bolão? Ele torce todo em casa, ele. Paulo? Paulo joga, mano. Joga. Zagueiro, mano. O rapaz e o Manel, né, das finanças. Pronto. O Ribamar Bique Banco, rapaz. Grande Ribamar. O menino do Bradesco, Um abraço pra outro Ribamar, seu Ribamar dos Solados, não, Boi? O Sérgio, Sérgio do Bradesco. E o Alexandre Motax e o Marquito. Tá certo. Valeu, Bibi. Obrigado, Marco. É tão do jeito que a gente fala igual a ele, né? A gente fala e para. Boi vai participar dos palpites? Claro. Troca no timaço. Substituição, sobe a placa. Sai Bibi, entra Boi, tudo no B. Pelo B. Ali, Boi. Aí, eu tenho que morar. Que diz que esse microfone tá gripado. Bora, agora é JF. Aqui, tá aí, né? Vamos lá, tudo bem, senhor Antônio? Boa noite. Boa noite, Marco. Boa noite, meu amigo JF. É o Quilba de Campo, meu ídolo. Boa noite. De todas as horas, de todos os momentos, de todos os anos. Rapaz, você gosta mais de Quilmer de Campos ou de Los Pérez? Dos dois, mano. Dos dois. Dois espetaculares repórteres. Aqui, o Bibi tá mandando tá ouvindo pra aqui. você aqui. Bora, JF. 26ª rodada do Brasileirão, Quilmer de Campos. Começa amanhã com Goiás e Bahia. Bahia. E aí, Marco Valério, Goiás ou Bahia? Goiás. Acho que pra mim dá Goiás. Esse Bahia é candidatíssimo ao rebaixamento, viu? Se não se cuidar... E esse Goiás, você não dá nada por ele, mas é um timezinho. Tá surpreendendo. Danado. Acho que o Goiás ganha pra mim também. Vixe. Vai dar errado. Seu Antônio, quem ganha? Goiás ou Bahia? Eu vou no Bahia, João Marco. Muito A bem. fase desse rapaz, tudo que ele diz dá errado, Boi. Seu Antônio, amanhã tem Vasco e São Paulo. Vasco e São Paulo. Ixi, Maria. Grande jogo, viu, meu filho? Eu acho que o São Paulo vai ganhar esse jogo. E aí, Quilmer, dá Vasco ou dá São Paulo? Eu torço pelos dois, mas amanhã Vasco da Gama tá precisando mais. E aí, Valério? Vai dar Vasco da Gama. Eu acho que o Vasco ganha esse jogo. Vasco da também. Gama, sua fama assim se fez. Bonito. Imensa torcida é bem feliz. Não sei se tá tão feliz assim não, mas o hino é bonito, né? O hino é... Essa parte é bem contraditória, né? Mas eu acho que o Vasco ganha. A bola segue rolando amanhã, Marco Valério, para Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo.
Flamengo. O Flamengo vai ganhar esse jogo lá dentro. Se bem que o Mano Menezes, ele vai arrumar a defesa do Corinthians, né? É um técnico que tem a cara do Corinthians. Mano Menezes e Tite são os técnicos que tem a cara do Corinthians. O Carille também. Porque o Corinthians é aquele time que marca muito bem e aí naquela bola disputada ganha os jogos. Mas ainda assim eu acho que amanhã dá Flamengo porque tem o melhor. Cara, ele que era auxiliar do Tite, né? Foi auxiliar do Tite durante a passagem dele pelo Corinthians. E depois foi campeão. Aliás, o último grande título do Corinthians em 2017 foi sob os auspícios do técnico Fábio Carille. Não vos esqueceis disto, nobre JF. Eu gostei, Kilmer de Campos, dos auspícios, viu? É, rapaz. Kilmer de Campos, Corinthians. Palavras, Marco Valério. Corinthians ou Flamengo, Kilmer? Mengão. E aí, seu Antônio, quem ganha esse jogo? João Filho, meu querido JF e Marco Valério, será que o Tite amanhã vai comandar o Flamengo contra o Corinthians? Se você quiser, ele assume hoje. Será, Marco? É só você ligar pra ele. Não, ao meu ver, aquele Tite, ele não dá certo o Flamengo, não. Um cara que é corintiano roxo, não vai dar certo o Flamengo. Não é profissional, tem isso mas eu acho que vai dar Flamengo. É profissional. É. Mas ele é flamenguista desde corintiano. Bom, o campeonato vai seguir no domingo. Eu não falei Corinthians e Flamengo, né? Pra mim, da Corinthians. Pra mim, o Corinthians vence esse jogo amanhã. O que uma quentinha bem temperada não faz, né, rapaz? Abraço meu amigo Tico das Quentinhas. Gente boa demais. Kilmer de Campos, domingo tem Fluminense e Botafogo. Botafogo? E aí, Marco Valério? Rapaz, se o Fluminense jogar pra valer, porque o Fluminense agora deve voltar suas atenções para a Libertadores, o que é absolutamente normal. Tem tempo até lá. O cara tá com a cabeça na final da Libertadores, João Filho. Por exemplo, uma bola dividida. Você acha que o cara que é titular do Fluminense vai meter a perna pra valer? Não vai. O cara tira um pouquinho o pé, porque o mais importante é a Libertadores. Faz sentido, né? Faz sentido. E o Fluminense não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. A gente sabe disso que não vai, né? Vai fazer tudo para ganhar a Libertadores, que por sinal é mais importante que o brasileiro. Dito isto, o Fluminense é melhor, mas eu acho que vai dar empate. Ou arrudei Betonho. Dá empate. Vou no empate. E aí, seu Antônio, quem ganha? Fluminense ou Botafogo? Eu vou com o Marco Valério, eu acho que vai dar empate. Pra mim dá Fluminense. Fluminense pra mim ganha o jogo. Domingo, Kilmer de Campos, tem Palmeiras e Santos. O Fluminense vai ser campeão das galáxias, dependendo desse rapaz. O jogo da ressaca, hein? Santos pra aumentar a ressaca. E aí, Marco Valério, tem Palmeiras e Santos domingo. Eu acredito na vitória do Santos, que vem em recuperação, fazendo boas partidas. Goleou o Vasco recentemente, ganhou do Bahia lá dentro. E o Palmeiras, não sei não, viu? Tá frustrado, né, Marco? E com essa bolinha que tá jogando, eu acho que dá Santos, hein? E aí, seu Antônio, quem ganha, Palmeiras ou Santos? Eu acho que dá Palmeiras. Com toda a frustração, com a perca da saída, né, da Libertadores, mas acho que dá Palmeiras. Eu acredito que o Palmeiras ganha também, rapaz. Eu acho que vai dar algo Palmeiras. me diz que o Palmeiras será o vencedor desse jogo. É mesmo, JF? Rapaz. Algo dizia ontem também, né? Algo lhe dizia também e se enganou ontem, né? Algo vai me dizer sempre. Sempre. Tá certo. Mas Valério, Internacional e Grêmio vão jogar domingo. Vixe, Mari. Aí Internacional e Grêmio é igual França e Itália, Brasil e Argentina. É o clássico. Icasa e Guarani, Fortaleza e Ceará. Onde é o jogo? É no Beira-Rio. Eu acho que vai dar Grêmio. O Inter tá numa ressaca desgraçada. Porque o Inter jogou mais que o Fluminense. Foi. E o Fluminense ganhou. O Palmeiras ontem jogou mais que o Boca. O Boca classificou. E eu acho que a ressaca, a frustração do Inter é muito grande. Kilmer de Campos, quem ganha esse clássico? Internacional ou Grêmio? Empate. E aí, seu Antônio, quem ganha? O Inter ou o Grêmio? Clássico gaúcho, né, JF? Eu vou de Grêmio também. Mas o Kilmer foi o mais sensato, viu? Eu acho que pra mim o Internacional vai ganhar esse clássico domingo. O campeonato vai seguir domingo também, seu Antônio, com Atlético Mineiro e Coritiba. Eita, rapaz, já pensou o Coritiba se reabilitando em cima do Atlético? Reabilitando não, ganhando pelo menos mais uns pontinhos para não ficar tão lá na baixo da tabela, né? Mas ele é só o pior time do campeonato. Realmente ele é o pior time do campeonato. Mas eu acho que dá Atlético. E aí, Marco Valério? O Galo vem em franca recuperação no campeonato. Também vou de Galo Mineiro. Kilmer de Melo Campos. Atlético Mineiro também.
Todas as postas estão viradas para o Atlético Mineiro, pra mim, vence o jogo também. De repente, o Curitiba... Domingo tem um jogo bom, interessantíssimo de se acompanhar, Marco. Atlético Paranaense e Bragantino. Você tem toda a razão. Aí eu concordei com o João Filho agora. Realmente. 2 times que não são dos mais renomados, não é nenhum São Paulo, Corinthians, Flamengo da vida, mas 2 times muito bons, muito competitivos, sem medalhões, né? Rapaz, Sem estrelas, e né, tem Marcos? mais, é duro de dizer quem vai ganhar, viu? 6 estrelas. Porque esse Bragantino, mais o jogo é no Paraná? Lá no Paraná. Eu vou de Furacão. E aí, seu Antônio, quem ganha, o Atlético ou o Bragantino? Eu vou de Bragantino. Bragantino vem numa excelente campanha, né, Marco? É o vice-líder, né? Vem metendo na peia todo mundo aí. Quilmer de Campos, quem ganha, o Furacão ou o Bragantino? Empate. Quilmer de Campos é sempre o mais sensato aqui no programa, eu quero dizer isso. Como é estudado, Marco, como é estudado. Pra mim, o Atlético Paranaense vai ganhar esse jogo domingo. Vai. Pra mim ganha. Eita, dor de cotovelo, rapaz. Domingo, 18h30, Marco Valério, tem o Fortaleza. Rapaz, o homem até falando devagar, lento, com a voz baixa, tá falando. Tá percebendo, doido? Eita, tristeza danada. Tá meio triste, mano. Ainda tô os 11 da porrada. Tá desanimado. Muito abalado. Ainda tô os 11 da porrada. Mas chegou aqui na rádio, não deu uma palavra, rapaz. Todo mundo falando. E ele com os olhos caídos, assim. Minha alegria foi chegar bom pra gente ter a reunião de pauta aqui. Tô sabendo. Marco Valério, Fortaleza e América Mineiro. Tu quer que eu responda? Bom, é de praxe, né? Fortaleza, time de glória e tradição. Fortaleza, tantas vezes campeão. E o Campos, o Fortaleza ou o Coelho? Coitado, nem dormiu de um pra outro. Perdeu o sono. Passou a madrugada acordada, pai. Eita. Marco Valério não tá sofrendo. Tá Fortaleza, viu, João Filho? Pra mim, Fortaleza ganha também, senhor Antônio. O senhor concorda? Por incrível que pareça. Que tristeza, eu vou dizer aqui um placar. Eu acho que vocês vão discordar, mas eu acho que vai dar Atlético. Vai dar o América, mano. O Boi incorporou o espírito do JF. JF hoje está mais ou menos normal depois da lapada de ontem, mas o Boi tá querendo dar um de JF. Porque algo me diz que o América vai ganhar esse jogo. Não sei porquê. Mas vamos lá, vamos ver, né? Diz que ele vai levar uma chibatada. Acabou, João Filho? Será, só tem um outro jogo, mas esse jogo foi puxado na tabela pro dia 14. Foi transferido pra semana que vem. Foi transferido pra semana que vem. Cuiabá e Cruzeiro. Aí tá certo. Acho que é devido à data FIFA, que após essa rodada a gente vai entrar na data FIFA, né? Aí a CBF puxa um jogo pra atender a grade da TV, pra não ficar descoberto, né, o Campeonato Brasileiro. Já que não tem nenhum convocado nem do Cruzeiro, nem do Cuiabá, né? Legal, acho bacana isso, sabia? Acho bem interessante. Porque faz falta, né, rapaz? Vai pra data FIFA, aí tudo bem, tem os jogos da seleção, né? Mas fica aquela coisa, a gente que torce pelos clubes fica meio órfão naquela semana, né? De futebol, né, mano? É verdade. Aí eles puxaram esse jogo para o dia 14, que deve ser um sábado, dia 14, né? 14 de outubro. Pois agradeça a Quilmer para liberá-lo, que ele tem o que fazer. Quilmer de Campos, um abraço para você, meu irmão. Final de semana abençoado. A gente volta a se falar segunda-feira, né? Valeu, final de semana estarei já embarcando, viu? Pro Mato Grosso, para Cuiabá. E já a partir de terça-feira, já ao vivo do Mato Grosso, com todos os detalhes de Brasil e Venezuela, tá certo? Tá certo, Super Quilmer. Mais uma grande cobertura do timaço da Vale FM que esteve presente na primeira rodada e o Quilmer de Campos nos representará. Agora eu tenho uma dúvida aqui pra fechar a semana. Será que Los Pedes vai ver lá o pessoal do Pantanal ou Los Pedes vai faltar nessa, hein, Quilmer? Los Pedes me disse que vai pro jogo e volta pra ver o show do dia 13. Showzão aí. Capital inicial, né? Rapaz, esse Los Pedes gosta de viajar, viu? Sabido. É sabido. Aonde que o me vai, o Los acompanha, né, com certeza, São muito amigos, né? Muitos amigos. É muito amigo. É um no pé do outro, literalmente. Eu acho bonito essa parceria dos dois. É um nos pés do outro, né? Valeu, Super Quilmer. Bom que se Los Pets for assistir e acompanhar a final lá da Sul-Americana entre Fortaleza e LDU, lá no Uruguai tem a praia de Los Dedos. Imaginou, Marco? Los Pets da praia de Los Dedos. Um abraço pro Vladimir Carvalho, tá dizendo que vai ser 3-0 Leão. Ele falou aqui Lion. Eu não gosto muito da história de Lion, não. Prefiro Leão. Leão tricolor do PC, tá certo?
E um abraço também pro meu amigo Alfredo Benício. Pessoal que tá no nosso canal no YouTube também, um grande abraço, obrigado pela companhia. A gente volta segunda-feira, tomara que com o João Filho mais animado. A preocupação grande aqui tá de um cidadão chamado Jorge Sampaoli. Eu vi a matéria aqui. Flamengo vai pagar a multa à vista. O Flamengo tem dinheiro sobrando, meu amigo. Sobrando. Imagina a preocupação desse rapaz. Vai receber no piquinho. Tá bem preocupadinho, tá? Vai passar o final de semana liso, né? Vai ficar bem lisinho aquele rapaz. Maria. Vamos embora, gente. Um abraço. A gente volta segunda-feira com o nosso Vale Esportes. Lembrando que amanhã cedinho, 7 da manhã, eu estarei no Balanço Geral, ao lado do Causídico Bemontier Tenório. Um abraço, boa noite. Agora eu vou tentar dormir. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Neste caso, outros países